mais calmos de ontem. Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu no jogo de ontem, sobre as polêmicas. Quero conversar com você e eu tenho uma boa notícia também. Vem comigo. Bom, gente, então, de todo o caos de ontem, que envolveu o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, arbitragem, gol muito mal anulado, ainda fico muito com essa posição. Até o pênalti do Marcos Rocha, que enfim foi uma polêmica também. As declarações do Abel Ferreira, a atitude que ele teve ontem de retirar o celular da mão do repórter, se eu não me engano, da Itatiaia, né, que é uma filial da Globo. Enfim, e todo o caos, como eu falei no meu título do vídeo, todo esse caos generalizado ontem por conta dessa partida que, de novo, por fatores externos, atrapalharam o andamento e espetáculo do jogo. A gente sabe que Atlético Mineiro e Palmeiras são, sim, duas das maiores equipes atualmente por conta de elenco, de investimento, a própria Arena MRV também, onde o Galo construiu, enfim. São clubes que são, sim, muito grandes e que disputam posição pela primeira prateleira do futebol brasileiro e sul-americano também, podemos dizer assim. Bom, quero chamar a atenção aqui para 3 coisas. Então esse vídeo não vai ser longo, tá, gente? Eu quero bater um papo assim de boa com vocês, bem tranquilo, como a gente faz sempre, a nossa resenha aqui diária. Então, 3 coisinhas aqui que eu quero que você preste atenção. Primeiro, o suposto pênalti do Marcos Rocha. Enfim, a bola bateu na mão e tudo mais. Esse vídeo de ontem que eu gravei, vou deixar aqui no card, eu sabia que ele iria ter um alcance para torcedores do Atlético Mineiro, do Galo. Isso é óbvio. Quando a gente coloca aqui, principalmente um pós-jogo, né? A gente sabe que vai ter um alcance para a torcida adversária, principalmente aqui dentro do Brasil. E aí, gente, não tem problema nenhum você vir aqui e falar que, olha, eu não achei que foi pênalti, ou então sim, eu achei que foi pênalti. Aqui, nos meus inscritos, nesse canal aqui, existem torcedores corintianos, torcedores, claro, tá? A grande maioria é palmeirense, até porque eu não preciso nem falar, né? Mas existem torcedores corintianos, são paulinos, cruzeirenses, torcedores que torcem pelo Leão, Fortaleza, e tem torcedores atleticanos também, ao qual eu me dou muito bem, e eu tenho amigos atleticanos. Então, gente, eu sempre falei que o intuito desse canal é a exposição da opinião. E aqui vivemos ainda numa sociedade ao qual a gente tem a liberdade de expressão, ou seja, a gente pode sim se posicionar, desde que com respeito, a gente pode sim falar o que a gente pensa. Não tem problema nenhum. Agora, antes de você falar alguma coisa, isso pelo menos para mim, eu acho que você precisa se informar do que você está falando, do seu argumento. Você precisa sustentar o seu argumento. Agora, de novo, se você é torcedor atleticano ou torcedor de qualquer outra torcida que não seja do Palmeiras, eu acho, de novo, mantenho a minha posição. Não tem problema nenhum a gente se posicionar e se posicionar, sobretudo, de forma diferente, pensamentos diferentes. Agora, você querer brigar com uma imagem, aí eu já acho um pouco complicado. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, porque realmente, gente, na imagem onde mostra pela câmera de trás, parece dar a entender que quando o Hulk chuta, parece que o Marcos Rocha ele abre o braço para interromper a trajetória da bola. Eu fiquei com esse pensamento ontem, com essa dúvida ontem. Foi até tema da live de ontem da Pitaco Palmeirense. E a gente teve que rever por outro ângulo, que é a câmera de frente. E pela câmera de frente, nitidamente, que o Marcos Rocha ele faz assim. Ele fecha os braços, ou seja, é um movimento completamente natural do corpo quando a bola bate no braço dele. Não tinha o que ele fazer. Além do mais, essa bola chutada pelo Hulk, ela desviou no Gomes antes e depois ela foi pro Marcos Rocha. Sim, bateu no braço dele, isso é evidente, isso é claro. De novo, eu bato nessa tecla, não tem como a gente brigar com a imagem. Mas, primeiro, foi um movimento natural do corpo dele e segundo que ele tá com o braço totalmente fechado. Ou seja, isso, pela regra, não se caracteriza pênalti. Logo, isso não é um lance interpretativo. Não é lance, muito menos pro VAR ser chamado. Então, gente, eu quero saber de novo a sua opinião. Se você veio novamente ao meu canal, primeiro, muito obrigada.
E segundo, depois vendo essa imagem, quero saber a sua opinião novamente, se você ainda acha que foi pênalti. Segundo, sabemos o que aconteceu ontem na questão do VAR, né, traçar as linhas. Eu ainda fico com a minha posição de que o Rony não estava impedido, de que essa linha ela foi tratada completamente torta. Eu coloquei no meu vídeo de ontem essa imagem, a linha do campo como linha de referência, linha reta de referência, obviamente. Se você for ver a linha traçada, ela é completamente torta, ela não faz sentido nenhum. Então, o Palmeiras foi sim prejudicado por conta disso, porque como o Abel Ferreira falou ontem na coletiva, o Palmeiras fez 2 gols e só validaram 1. Então, sim, eu ainda continuo com a minha opinião e o Palmeiras foi sim prejudicado. E, enfim, a gente ainda caminha a passos de formiga. Eu falei ontem que existem 3 pilares para a arbitragem funcionar aqui no Brasil, que é o critério, a profissionalização e a punição. Enquanto não profissionalizarem os árbitros e eles não forem punidos, assim como treinadores, jogadores e qualquer outra profissão, existe uma punição quando você erra, eu acho que vai ficar muito difícil. E o terceiro e mais importante assunto que eu quero falar aqui com vocês, que é o título do meu vídeo, e é sim, gente, de verdade mesmo, é uma boa notícia, pelo menos pra mim, é uma boa notícia. Aconteceu ontem com o Abel Ferreira, aquele caso isolado, aquele caso onde ele vê, né, que ele é filmado por um repórter local lá de Minas Gerais, lá no Mineirão. Ele se incomoda, ele fala na entrevista que ele se sente invadido e não tem problema nenhum ele se sentir invadido, isso é um sentimento dele. E não existe sentimento certo e sentimento errado. Existe o sentimento. Então ninguém pode julgar o sentimento dele. O problema é o que você faz quando você sente algo. E foi o que ele fez. Ele retirou o celular da mão do repórter. Eu falo abertamente o quanto eu sou extremamente fã do Abel Ferreira, o quanto eu o admiro como profissional, como ser humano, como condutor de um clube como o Palmeiras, como um gestor nato. E, enfim, isso não é novidade para ninguém. Eu falo em lives, eu falo em quase todos os vídeos aqui, eu falo sobre isso, em quase todas as lives eu falo sobre isso também. Mas ontem, a atitude do Abel Ferreira, gente, na minha visão, foi errada. Eu acho que ele errou, sim. Tanto é que ele pediu desculpas e, gente, quando você erra, o mínimo é você pedir desculpas. O mínimo é você se desculpar com a pessoa, e foi o que ele fez. Eu não esperava menos do Abel Ferreira, muito por conta do ser humano que ele é, como eu sempre falo aqui. Mas ele errou, gente, ele errou. Não é porque ele é esse ídolo, pelo menos na minha visão, ele é o meu maior ídolo do Palmeiras. Ele já está acima de qualquer outro jogador. Isso, Patrícia, por conta de como ele é, de como ele faz essa gestão de grupo e como ele é como ser humano, profissional, eu me espelho muito nele. Agora, ele errou e ele não é isento das críticas por conta das atitudes dele. Então, essa é a parte que eu tinha para falar para vocês. Agora, a notícia boa, a boa notícia que eu tenho para falar para vocês é que de verdade mesmo, gente, eu acho que essa foi a gota d'água para a seleção brasileira não ir mais atrás do Abel Ferreira como possível técnico, como possível nome cotado a ser técnico da seleção brasileira. Eu tenho o costume, algumas vezes quando eu faço home office, de, na hora do meu almoço, ver alguns programas da mídia tradicional e eu já vi algumas vezes, né, falando que a primeira opção para técnico da seleção brasileira é o Ancelotti, do Real Madrid, e essa é a primeira opção disparada da seleção brasileira. E existem alguns outros nomes e o Abel Ferreira seria um dos cotados. E o André Rizek, do Seleção Sport TV, ele fala muito, isso não é opinião, isso é uma informação, de que a CBF ela teme em chamar o Abel Ferreira por conta do comportamento dele à beira do campo. Então isso seria um impeditivo para ele ser, e também o comportamento dele em si seria um impeditivo para ele ser o treinador da seleção brasileira. Gente, na boa, o que aconteceu ontem, eu acho que foi um encerramento desse possível nome a ser cotado para a seleção brasileira. Na minha visão, tá, gente, eu acho que a conduta e como a seleção brasileira enxerga futebol, imprensa brasileira enxerga futebol, não tem nada a ver com como o Abel Ferreira em si enxerga o futebol. A imprensa brasileira não dá match, não bate.
Então, antes eu já achava que o Abel Ferreira não seria o técnico da seleção brasileira. Eu acho que existiriam outros nomes para a seleção brasileira ir atrás. Mas, se você for ver, o Abel Ferreira, ele é o técnico mais longevo aqui do Brasil, né, atualmente, que mais conquistou, que tem uma regularidade absurda, uma constância absurda, que tem repertório que agrega demais ao elenco do Palmeiras, sabe extrair o melhor dos jogadores, é muito inteligente, tem um conhecimento de futebol absurdo, é só você ler o livro dele, você tem um pouco da noção do quanto o Abel Ferreira enxerga futebol, o quanto ele conhece futebol, sobretudo como ele é inteligente, como ele busca incessantemente o conhecimento. Por isso que ele faz muito sucesso. O gap, ou seja, o espaço entre o sucesso e o insucesso, é o conhecimento, coisa que o Abel Ferreira tem de sobra no futebol. Claro, ele erra porque ele é um ser humano. O ser humano, ele erra. Assim como eu, assim como você que está me assistindo, assim como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. E eu fico feliz, de verdade, porque o Abel Ferreira, ele tem uma identificação com o Palmeiras absurda. Não quero que o Abel Ferreira saia. Eu acho que ele ainda tem, sim, muito a mostrar para o Palmeiras aqui no cenário brasileiro, tem sim ambição ainda. Muitas vezes eu ouço muita gente falando, mas não tem mais ambição aqui. Tem muita ambição aqui, tem muita coisa para ele ganhar aqui, inclusive mais uma Libertadores, ganhar o Mundial. Então, acredito que sim, existe muita coisa sim que pode brilhar o olho do Abel Ferreira para ele continuar aqui. Espero muito que esses fatores externos não atrapalhem. E, gente, se é que eu já falei também que eu não sou dona da verdade, nem quero ser, tá? Mas Abel Ferreira errou, ok, isso é um fato, não foi legal a atitude dele, ele pediu desculpas e bola pra frente, gente. Você tem o poder do que você vai consumir. Então, não consuma notícias que vão tumultuar, sabe? Que vão fazer com que não dê mídia para esse tipo de notícia. A gente tem esse poder de escolha, de saber o que a gente quer ou não consumir. Se eu posso te dar um conselho, o conselho que eu te dou é esse. Então, em meio a todo esse caos, eu vim aqui deixar uma notícia para vocês, uma boa notícia, porque para mim a continuidade, a síntese de continuidade do trabalho e do projeto Abel Ferreira e sua comissão técnica, a gente ganha muito com isso. Nós palmeirenses ganhamos demais. Combinado, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, não deixa de se inscrever, é de graça, só apertar o botãozinho aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante o like também. Chegou no vídeo, já aperta o like, porque você me ajuda demais. Se você quiser me ajudar ainda mais, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então é isso, vejo vocês hoje na live do NOQD, que vai estar demais. Uma live de muito conteúdo, com gente muito inteligente, com muito conhecimento também. Às 9h15 e 9h30. Eu aviso lá no meu Instagram. E se você não me segue no Instagram, @pá_Oríquio. Muitos beijos e amanhã de palestra sempre.